Olá, pessoal, estamos de volta para o segundo bloco. O nosso convidado, Alexandre, doutor, o senhor é do tempo do disquete? Opa, eu sou prévio ao disquete, bem anterior antes do disquete. Tinha Tinha aquele quadradinho, depois o menorzinho. Não é? Isso, tinha aqueles dois tipos de disquete. 3/4, bolachão. Tinha, depois, 16. Depois vieram outros instrumentos aí de HD interno, HD externo, isso, aquilo. Hoje nós temos nuvem. Isso. E o que o senhor acha de um cidadão sair do Brasil e ir para um outro país levar pendrive? Tem que ser uma informação muito sigilosa. Agora, não tem jeito de ser fotografia da sigilosa. namorada. Não, deve ser nudes, né? Porque não tem cabimento. Meu, você tá... Eu vou dar razão pro Miguel. Você tá ficando roxo, cara. Não, tô ficando. Tá pegando mal. Tá Não é chato, isso. cara. Não é isso. É que pendrive, isso daqui, quando eu vi a notícia do cara justificar com que foi levar pendrive, gente, por favor, né? Pera, que fosse o Lula, que fosse o Bolsonaro, fosse quem for. Ô, doutor Wagner, vamos conversar sério, vai. Vamos. Qualquer candidato do PT que ganhasse do Bolsonaro, ninguém ia reclamar. O problema é que fizeram a pesquisa, ninguém ganhava do Bolsonaro, fomos lá, inocentamos o nosso companheiro, e o companheiro foi lá e disputou a eleição fraudada. Em agosto já estava marcada a palestra dos Estados Unidos do novo governo. Nada você quer ver, nada você quer aceitar. O Eduardo Bolsonaro foi com o dinheiro dele. Como é que pode um cara super conhecido sair desconhecido do Brasil? Ele foi escondido para o Catar. Ele foi porque ele foi no Catar. Lógico, é um direito dele. For lá, se o nosso amigo eleito agora aí for lá, tava sem perna e sem mão. Não, mas é o direito dele. Lá eles cortam. Mas é um direito dele ir pra lá. Então, mas levar informação em pendrive. Lá os caras cortam a mão, filho. Você que é cheio de passar algumas informações importantíssimas pelo computador aí, de suma importância, você passa por pendrive também? Mas eu podia fazer por iCloud, jogar na nuvem e pegar lá. Então, só que eu acho que ele chegou no não tem segurança. Ele chegou no árabe, ele falou, tô aqui, não sei o que, ó. Pendrive. Foi um presente dele. E por que você não levou disquete? No bolso, lá não tem mais o não tem na entrada. O leitor. Acho que não tem nem entrada de pendrive. Nem pendrive tem. Agora é HDMI. Pera, só para escrever. Não, eu vou falar, eu vi alguns computadores que já não tem entrada no pendrive. Que tem o que então? É Bluetooth. Rapaz, ele não tem segurança. Mas pendrive tem. Pô, tá no bolso do cara? Mas não vai entrar num computador. Tem uns cadernos com cadeado que é mais seguro Que é mais ainda. seguro, Será que ele não levou alguns cadernos com cadeado? Não, Miguel, vamos. Tem hora que tem que admitir. Cara, fez besteira. Fala logo que foi meu Você jogo. apanhou, levou porrada, agora Não, mas não é. Nesse aí o Eduardo pisou na bola. Pisou. Não, dele ir pro Catar, eu Ele acho. vai, fala, eu é vi. direito dele, Peraí, tem que ir o mesmo. Bolsonaro não pode ir na manifestação, se manifestar na manifestação não do pode. povo? Não Ele pode. também não Ele não pode. Então ele foi lá para espairecer um pouco. Mas tudo bem, mas levar no pendrive. fala, Mas levar levar pode. Foi lá, Foi lógico. Escuta, Fui com o meu dinheiro, pronto, Fui acabou. Sou um passear, cidadão. pronto. Acabou. Tô no meu direito. Agora inventar uma história de pendrive. Parece-me que naquela outra reunião que nós tivemos aqui a semana retrasada, quando falou que o homem levou ele no aviãozinho particular, você não valorizou tanto. Agora o pendrive você valoriza. Não, da mesma forma, não concordo. Mas um aviãozão que custa aí quantos mil dólares? 10 mil dólares Não a hora? concordo também. Você não não concordo. criticou. Não concordei também. Mas você não criticou nada. Mas é que do pendrive vai ficar no folclore político. A viagem do avião não fica. Não, aí é corrupção. O Juninho levou lá. Corrupção. Já cortava a mãozinha. Já O que cortava você acha pior, Wagner? O cara levar um pendrive ou o cara roubar? O folclore e o pendrive. Desvio de dinheiro, roubar. Na verdade é o seguinte, ele ficou sem resposta lá. É, e aí ele tomou de é a parte pendrive lá e falou, cômica. olha, Ele estava agendada a ele conversa com o ficou Bob. sem resposta. Ele É cômico. Ele chegou Tá difícil de defender. questionaram ele, ele pôs a mão no bolso, tinha um pendrive. É aqui, ó. Ele estava com a pochete. Ele abriu. Igual do Pascom. Pascom, ele abriu. Pascoal emprestou a pochete, velho. Pochete do Pascoal. Não foi o Pascoal que emprestou? Ele abriu a pochetinha e mostrou o pendrive assim, ó. Muito bem. Vamos mudar a pauta aí. Pega uma pauta mais moderada. Pega uma. As duas primeiras... Não, Pega uma Razão, direitinha, Miguel. vai, mano. Aumento salarial do novo governador paulista é péssimo exemplo para o país. Ex-ministro do Bolsonaro. Ô, Wagner, posso falar uma coisa? Eu acho assim. O governador,
tem que ganhar bem, cara. Concordo plenamente com Tem que você. ganhar. Ó, a função do cara, o cara se arrebenta depois, tem que pagar advogado. O Dória tá cheio de processo. Tudo bem, ele teve os erros dele, tudo, mas tá cheio de processo. O Alckmin tá respondendo processo até hoje. Independente Se o de cara processo. ganhar mal, ele vai roubar. Não, independente de processo. Não tem cabimento um governador de estado ganhar 23 mil reais. Lógico. São Paulo, hein? É o 22º estado que pior paga o governador. Era São Paulo. Por quê? O Dória, no período que ficou aí de 4 anos, como ele é financeiramente, Não quis graças a aumento. Deus, não quis, ficou. Agora chega um aí que é funcionário público, né? Que o Tarcísio é funcionário público. Não, como Mas que vai? posso perguntar para você? Você acha que o pessoal fez o Tarcísio ganhar mais ou tem uma pressão do pessoal de baixo que tem feito cascata para poder ganhar? Também, né? Todo mundo. Também, porque regula Todo pelo mundo. salário A do pressão governador, foi né? essa. Todo mundo. A pressão é de baixo. É uma referência para muitas carreiras. É, Bolsonaro. é. Até Agora aqui, ó. Delegado também, não é? Hã? Delegado também é, né? É. Tá contente ou não? Muito. Você tem a paridade, Muito. tem integralidade. Então vamos pôr na mesa aqui a Mas conversa. é por isso que eu tô Vamos criticando. assumir o Sonato também Tô criticando aqui, ó. Não, criticando não, você tá contente. Aumento salarial do novo Você tá- governador você tá paulista é contente. péssimo exemplo para o Você país. tá contente. Não é. Você tá feliz. É? Você tá sim. feliz. Mas na forma como você leu, parecia que você estava enfadado. Não. Péssimo. Não, Por Você isso- falou péssimo, Espera um entendeu? pouquinho. Por isso que vocês não sabem interpretar Nós sabemos quando eu sim. faço Ah, as minhas pronto. considerações. Não. Os Vocês quatro viram? são Ó, burros. eu quero saber o seguinte aqui O só. Capo também. Vem cá. Você vai receber também mais? Não, porque Você eu tem a não atinjo, paridade. mas eu não atinjo o teto. É que você é ignorante. É pra não sabe quem- o que é paridade Tem e integralidade. integralidade. Você tem paridade e integralidade. integralidade é o mesmo salário nativa. Escuta Mas um pouquinho. tem, você tem que estar o teto. Tá aqui o chefe do nosso aqui. Não, o chefe do Ele orador. sabe que você nunca andou armado. O delegado. E recebia insalubridade e risco de vida. Mas, Tá aqui, ó. insalubridade. Ó pra você ver como você é ignorante. E risco de vida também recebia. Viu? Nunca andou armado. Ó como você é ignorante. E fica aqui, Insalubridade, o próprio nome já está dizendo para você ignorante, é salubre. E É risco de ambiente vida. E risco de vida. E salubre. risco de vida. A polícia não ganha risco de vida. Não é? Não. Então retiro. Deixa eu fazer uma correção. Vai lá. Ele já chama de imperador. Eu não tenho- nem fazenda eu tenho lá, cara. Moro no Aranduzinho há quase 40 anos, com muito orgulho, com muito carinho, uma cidade muito linda. Já me meti na política, estou fora. Aliás, não é me meti, não. Eu acho que eu fiz minha trajetória política já. Né? Foi interessante, foi um aprendizado interessante, mas atualmente eu estou lá só no. Você foi nos candidato a alfinetes. prefeito? Eu fui candidato a prefeito e a vice-prefeito. Vice-prefeito. É. Vice-prefeito, você foi vice. Não, não cheguei a ser Não, vice. não foi eleito. Com quem você concorreu? Para prefeito? Celir, Eu era delegado lá nessa época. nessa época. Pô, mas foi no primeiro ou segundo mandato dele lá atrás, né? Na primeira vez que ele estava 1800. voltando, né? era o Ditinho Mas ele ia voltou terminar. pra Aí ele Não, foi o Ditinho candidato. faleceu, assumiu Israel. Não, foi antes. Foi quando o Ditinho saiu. E aí o Jocelyn entrou. Ah, sim. Aí ele estava na reeleição e aí a gente Foi candidato. peitou. Eu lembro. Totalmente inconsequente, sem saber nada Nem de sabia o que nada. estava acontecendo. Vamos ser candidato. vamos Isso ser faz candidato. 30 anos. Não, pô, faz muito tempo. Mas foi uma experiência muito legal. Sim. E deu para conhecer bem como é que é o jogo político. Se a gente vê essas coisas a nível federal, simplesmente está replicando, né, No no nosso estadual quintal, né? e no municipal. Esse toma lá da cá, essa barganha absurda e vergonhosa que paira sempre no nosso sistema político. Mas uma coisa é reflexo da outra. É. Nós estamos na base. Nós estamos na tudo base da Brasil. pirâmide. Exatamente. Mas voltando ao assunto do Tarcísio, eu acho que ele tem que ganhar igual um CEO de uma empresa grande. Concordo. Pô, ele tem milhares de funcionários. Concordo. Milhares. O problema é feito cascata, né, Wagner? Oi? O problema é feito Mas cascata, quando né? fala o efeito cascata aqui, tanto que é teto. O teto hoje acho que é 23.800 e pouco, foi para 35. Quem que tem teto hoje de 23 e pouco, Miguel? Tem. Não, Bastante cargo, hein? Não, mas proporcional ao número de funcionários do Estado. Ah, não tem. Só sobe quem está no teto já? Não é aplicado esse percentual a todo o Não, funcionalismo? Porque hoje funciona assim. O teto, o funcionário público estadual, ele pode ganhar até o teto do governador. 23.800. Só que esse 23.800, primeiro, 300, 400, não lembro, não é salário líquido, é bruto. Então, o cara que vai em 23 mil, líquido, ele ganha uns 14.500, certo? Mais ou menos, fazendo essa proporção.
Agora não, agora subiu. Foi para 35 mil. 35. Foi para 35 mil o teto. Então, quem ganhava, por exemplo, ganhava 27 mil, agora vai ganhar 17 mil. Você entendeu? Líquido. A régua Deixa eu subiu. dar uma pergunta ignorante para você. Quando o cara atinge o teto, aquela parte do teto, ele não recebe essa teto. Mas ele paga imposto sobre aquilo lá? Não, Não imposto sobre o bruto que ele recebe? não. Não paga por dentro? Não sei responder. Não, eu imagino que a partir do bruto incide os 27,5%. Qual que é a Mas ele pergunta, recebe Miguel? Ele perguntou se o extrateto incide em imposto de renda? Não, porque ele não vai receber, não é renda nem remuneração. Pronto, viu? Porque ele está no estado de São Paulo, não recebe. Se o estado tivesse um teto maior, Renda ou remuneração é aumento de riqueza. Se ele não teve aumento de riqueza, o teto cortou, ele não vai pagar imposto porque não recebeu. Viu? perguntei. Um cara que Mas a Previdência, Júnior, parece que a Previdência estava incidindo, viu? E tá uma É briga. inconstitucional, na minha opinião. Tratando de Estado? Nossa Constituição tá Tá, rasgada. não. Aliás, nós precisamos de uma nova Constituinte, não? Precisa. Mudando um pouquinho de assunto aqui, nós precisamos de uma nova Constituinte. Eu defendo essa bandeira Mas faz tempo. não Não na com o Câmara, Congresso. né? Não, Tem não, eleição. não. Convocar uma eleição, convocar uma Assembleia Para Nacional constituintes. para. Terminou, dissolve, acabou, o Congresso toca a vida. Mas você convoca a Nós Assembleia, precisamos. vai votar nos caras que. E o problema está onde, então? Tá no Está no povo. povo. O povo que não sabe escolher. Eu acho que tem Mas que ter nós uma nova precisamos de uma nova Constituinte, não muda Constituinte. nada. Não muda porque é o que o Miguel falou. Quem que vai ser? Quem Mas são serão os os mesmos. constituintes? Os mesmos. Se você falar, olha, deputado constituinte, eles não vão entender, a população não vai entender, vai votar do mesmo jeito que votou agora. Pela cara, pegando o santinho no chão. Infelizmente. Então, o Bretão falou aqui, Infelizmente. ô Júnior, no começo da conversa, o Stélio falou um negócio da parte social de mudança. Você acha que tudo que está se falando, esses boatão aí, de com o Lula entrando, vai mudar? MST, tá botando os ministros aí que, pelo amor de Deus, deve ser. Eles vão para eles mesmo, cara que mais tem Nós tivemos processo 15 pra anos tempo. praticamente de PT, não teve nada disso. Teve Miguel. nada Não disso. teve, eu- não teve antes. Não vai ter, não vai ter. Teve Miguel. antes. E ele tinha um Mas nunca congresso teve. muito mais amigável da outra Do vez que do que vai hoje. ter agora. Não vai mudar ter isso, nada. não. Não, ele tinha uma população muito mais pacífica do que é hoje. Sim, e um Gente, congresso era mais muito mais amigável. pacífico. A gente Mas tava o, esperando. mas o Congresso hoje é Hoje- mais pró-direita do que tem centro, muito- centro-esquerda. tem- Independente disso, o Wagner, a gente tem hoje uma população muito ativa. A gente era muito pacífico Toninho, no começo dos anos 2000. Eu não sei se eu falei isso. Tem um documentário chamado Junho. Junho. 2013. Você assistiu? Tem um sociólogo que ele fala uma coisa lá que é marcante. Essa manifestação do povo brasileiro é como ejaculação precoce. E é verdade. Porque todas as manifestações que nós vimos aí começa com fervor, isso e aquilo, daqui a pouco acabou. Então, eu não acredito nessa permanência do povo em busca. Sempre a gente vê há um movimento muito forte no início e depois... Mas no caso, por exemplo, da Dilma, quando a Dilma foi caçada, a manifestação se manteve e isso influenciou. Então, mas Impeachment. são momentâneas, são períodos curtos. Então, mas se num Você entendeu? período Mas não curto vai desse- enfrentar um governo de 4 anos. Mas assim, alguma coisa mais radical, o Wagner, alguma coisa mais radical que o Lula venha fazer, tudo bem? Alguma coisa mais radical cuida vai sua vida aí. despertar uma ira e talvez nesse curto espaço de tempo aconteça alguma coisa. Viu? Falando aí. Eu posso responder? Lógico, Eu fico lógico, convicto. lógico, lógico. A gente é meio egoísta aqui, sabe? A gente palavra. Não é dada, tem que tomar. Então, É verdade, é verdade. eu não sou nem lulista nem bolsonarista. Eu nunca fui. A diferença que me fez votar no Lula, com todas as ressalvas severas que eu tenho em relação a ele e ao PT, é exatamente a ação social, que foi estrangulada no governo Bolsonaro. E eu falo isso porque eu acompanho de perto. Deixa ele falar. Eu Você acompanho perguntou, de ele responde. perto. Eu acompanho de perto. Eu Eu ia tive a oportunidade de contribuir acompanhar com o raciocínio dele. de acompanhar de perto o estrangulamento da grana para a saúde, da grana para
a camada menos favorecida da população. Eu vi esse valor reduzido. E agora, inclusive, né, nesse orçamento, onde o Auxílio Brasil não consta do novo orçamento, onde as verbas para faculdades e universidades tiveram mais um corte. Então isso daí espanta quem quer um país minimamente organizado em termos sociais. Doutor, você foi bem ativo na época da Covid, né? Nas entrevistas que você dava lá na rádio, a gente ouvia e via que era... Foi distribuído muito dinheiro, você concorda? Foi para os municípios. Esse dinheiro foi muito mal usado. Bom, a gente pega por aqui, por exemplo, nossa cidade recebeu o dinheiro a rodo e foi muito mal usado. Isso é culpa de quem? O que é dinheiro a rodo? Em termos de uma época de pandemia... Foi distribuído milhões. Foi muita grana. Pois é. Aqui se comprou remédio por 12 vezes o valor, 20 vezes o valor. Sem dúvida. Inclusive teve um problema. Quem estrangulou o social? Foi o governo federal ou foi a base que distribuiu? Ou foi a pandemia? Não, quem distribuiu mal o dinheiro? Não, nós estamos o dinheiro veio. Não, você está falando de pandemia, eu estou falando de política de governo. Ele não sabe a diferença. Não. Tá, porque ele falou, eu estou falando do tocante à saúde. Em relação ao tocante à saúde. Ele deu dinheiro para a saúde. Pro SUS. Foi mal utilizado. Pro SUS, ele estrangulou o dinheiro do SUS. Eu vi, ninguém me falou, eu vi. Eu não estou falando de pandemia, não. De jaleco, que custa Mas você tá hoje falando de R$2 pandêmico. por R$30. Você está falando em momento de pandemia. Ele está falando no contexto Tudo saúde. bem, mas Eu posso falar do contexto geral. Nós tivemos... Não faltou recurso para o SUS. Que foi mal usado o recurso do SUS. Isso que eu quero dizer. E você falar o período de pandemia representou 50% do governo Bolsonaro. 50%. E 50% foi judicializado. Faltou dinheiro pro SUS? Não. Ah, faltou. O dinheiro do SUS está faltando lá atrás. Faltou remédio, faltou insumo básico, faltou grana para pagar plantonista. Olha, A tabela SUS desde quando não atualiza, Alexandre? Pelo menos 20 anos. Não, isso aí não é só dele, né? Não, mas eu não estou falando que é dele. Você vai concordar social. comigo o seguinte, que o crime que o Brasil comete é que não tem política de saúde, nem política de Estado, tem política de partido. Vai entrar um Sempre, em governo tudo, novo né? agora aqui, muda toda a estrutura da saúde. Tá certo? E outra, a burrada do Bolsonaro foi negacionar a máscara ali. Se ele ficar com a boca fechada ali, não tem problema nenhum, porque dinheiro veio. Veio numa torneira cada vez mais acolchadinha para a saúde, para a educação e para projetos sociais. Muito bem. Pessoal, no próximo bloco, nós vamos falar do seguinte tema. De um velhinho, barrigudo, barbudo, grisalho. Qualquer coincidência é mera semelhança. Aguardem.